Salve moçada, sou o professor Beto Brito e hoje iremos falar de barroco no Brasil. Cai em inúmeros vestibulares e é bem recorrente no Enem. Hoje nós temos quadro, chega mais! Muito bem, pessoal, preparei um quadrinho aqui para vocês com um resumo para que você possa guardar todas essas informações de barroco no Brasil, tá certo? Vale lembrar, pessoal, que o barroco no Brasil é a estética literária que se desenvolve, de 1601 até 1768. Pode ser considerado o primeiro movimento literário verdadeiramente ocorrido no Brasil. Não que seja brasileiro, mas ocorrido no Brasil. Por quê? Porque o quinhentismo, que nós estudamos na aula anterior, não teve produção nacional. Quem produzia os textos do quinhentismo eram estrangeiros, portugueses que estavam aqui no Brasil para informar ou catequizar. A partir daqui, do barroco no Brasil, nós já teremos autores brasileiros. Vale destacar Gregório de Matos Guerra. Então nós já temos uma produção literária feita aqui no Brasil para brasileiros consumirem, ok? Esse período, pessoal, vai se desenvolver principalmente ao longo do século XVII. Por mais que tenha alguns anos do século XVIII, a gente considera o século de maior desenvolvimento da produção literária, ok? Esse século XVII foi marcado por reflexos ideológicos de uma disputa, pessoal. Que disputa? Entre Renascimento e Contra-Reforma. É fundamental você entender os conceitos históricos para poder saber quais as influências dos autores do período. Por exemplo, por que a gente tem que entender o contexto histórico do barroco? Porque ele é marcado por um conflito ideológico entre a razão pregada pelo Renascimento, o Renascimento prega a razão, o homem aproximou-se da razão e se distanciou da Igreja Católica. A Igreja Católica não ficou feliz em perder seus fiéis e vai criar um plano para tomar de volta esses fiéis. Qual é o plano? A Contra-Reforma, que vai ser apoiada no princípio da fé. Como vocês devem saber, pessoal, fé e razão são coisas opostas. O homem que viveu esse período, o homem do barroco, ele vai estar o quê, pessoal? Dividido, ele vai estar em dúvida. E aí essa é a principal qualidade do barroco. Todas as vezes que você estiver estudando barroco, você vai ter que lembrar da dúvida do barroco. A dúvida é a principal qualidade. E essa dúvida vai ser representada de que maneira? Por meio de conflitos, pessoal. Esses conflitos são principalmente expostos nos textos por meio de antíteses. Então, o barroco é o estilo das antíteses. Se você não lembra o que é antítese, é uma figura de linguagem que trabalha com palavras opostas. Quando o autor escreve utilizando palavras de sentido oposto, ele está se utilizando de antíteses, tipo bonito, feio, bom, mal, pecado, perdão, céu, inferno. Essas coisas são muito frequentes nas obras do barroco, mostrando que o autor estava em um dilema, dividido entre a razão e a fé. Claro que essa divisão, pessoal, ela é uma coisa implícita no artista, por isso que aparece de maneira apenas inconsciente. O autor não vai dizer que está em dúvida, o autor ele está atrelado à fé, mas nós enxergamos essa dúvida por meio das antíteses. Lembre-se, era proibido aqui não ser religioso. Então o autor não diz que está em dúvida. Ele simplesmente representa essa dúvida por meio do uso de antíteses, de paradoxos, de conflitos existenciais. O barroco brasileiro, pessoal, ele tem algumas qualidades que você não pode esquecer. Além da dúvida, das antíteses, lembre, ele é religioso e ele é rebuscado. O que é rebuscado, hein, professor? Rebuscamento é quando o artista se utiliza de muitas metáforas, de inversões sintáticas, deixando o texto muito complexo. O texto do barroco é difícil de entender. Por quê? Porque o autor não diz as coisas diretamente. Ele diz por meio de figuras de linguagem, o que vai dificultar o entendimento. Então, isso damos o nome de rebuscamento. A religiosidade se dá por meio da força da Contra-Reforma na época que instituiu tribunais de Santa Inquisição, galera. Então, quem não era religioso terminava morto nos tribunais de Santa Inquisição. Então a galera tinha que ser religiosa. Então religiosidade, rebuscamento, dúvida e antíteses, essa é a base do barroco, ok? O barroco ele possui dois estilos, pessoal. O estilo cultista e o estilo conceptista. Aqui no Brasil,
ele ficou conhecido como cultismo e conceptismo. Mas como eles nasceram lá na Espanha, eles tinham outros nomes. O cultismo era conhecido como gongorismo. Por quê? Porque o grande difusor, divulgador, o grande mestre desse estilo era um cara chamado Luís de Góngora. Então, o Luís de Góngora criou o estilo gongorista. Aqui no Brasil, ficou chamado de cultismo. Cultismo porque cultua a forma, ou seja, são autores que preferem escrever em forma de poesia, valorizando os aspectos estéticos do texto, fazendo textos mais ornamentais, mais bonitos. O destaque é Gregório de Matos. Já o conceptismo, também nascido na Espanha, ele foi inventado por um padre chamado Padre Quevedo. Como o estilo era do Padre Quevedo, ele passou a ganhar o nome de quevedismo, que aqui no Brasil ficou conhecido como conceptismo. O que seria o conceptismo? O conceptismo, pessoal, é um estilo oposto do cultismo. O conceptismo, ele é em prosa e ele prefere a argumentação para o convencimento por meio da palavra. O grande destaque desse conceptismo no Brasil é o Padre Antônio Vieira. Esses dois são os maiores representantes do barroco, pessoal. Um se destacando na poesia e o outro se destacando na prosa. O que mais é cobrado em vestibulares é esse carinha aqui, Gregório de Matos. Por quê? Porque é o primeiro grande poeta brasileiro. Ficou muito famoso por suas poesias satíricas, pornográficas, que debochavam de toda a sociedade baiana. E aí ele ganhou o apelido de Boca do Inferno. Agora, não pense que ele trabalhou somente com poesia satírica, não, viu? A poesia dele é amorosa, a poesia dele é satírica e a poesia dele é religiosa. Então, você vai ter poesia amorosa, poesia satírica e poesia religiosa na obra de Gregório de Matos. A que dá fama é a sátira, que faz com que ele seja conhecido como Boca do Inferno. Já o Padre Antônio Vieira, ele vai se destacar com produção de sermões religiosos. Sermões eram textos proferidos nas missas, com o intuito de converter mais fiéis. Como ele era um padre, ele tinha essa missão, utilizar os seus textos literários como uma maneira de convencer os fiéis. Esses textos, que eram seus sermões, claro que bastante religiosos, trabalhavam com temáticas sociais. Então ele pegava temas bíblicos para debater aspectos da sociedade da época. Como destaque, temos um sermão muito famoso do autor chamado Sermão do Bom Ladrão, em que ele pega a parábola bíblica da crucificação de Cristo, ao lado de dois ladrões, e fala desses aspectos ligados à sociedade, falando do ladrão que rouba pouco para sobreviver, porque é pobre e está ali num caráter de urgência, e aquele ladrão que rouba muito e é um grande corrupto da humanidade. Tem tudo a ver com a nossa sociedade atual, não é? Um texto do século XVII e ainda bastante atual. Então ele sempre utilizava esse aspecto religioso, porém tratando de temas sociais. Uma coisinha para fechar nossa aula, pessoal. No século XVII, no Brasil, nós não tínhamos um grande público leitor. A sociedade era muito leiga. Então, os autores desse período terminaram ficando muito conhecidos porque sua produção era oral. O Gregório de Matos, ele não lançou livro nenhum. Ele era um poeta repentista. Ele falava seus poemas na rua e isso cativava as pessoas e por isso ele ficou famoso. Já os sermões eram proferidos por Padre Antônio Vieira, que era um grande orador. Então ele convencia muito bem pelo poder da palavra. Por mais que fossem textos escritos, eram difundidos oralmente. Por isso, a literatura se desenvolveu no Brasil ao longo do século XVII, visto que a sociedade era muito leiga nesse período, ok? Espero que vocês tenham gostado de nossa aulinha. Se gostou, claro, curte aqui, compartilha nas redes sociais e se inscreve em nosso canal. Falou, tchau, tchau!